Entre a tradição e o tradicionalismo. Você sabe qual é a diferença? O amigo de Jó, Bildade, com o seu tradicionalismo, é quem vai nos inspirar na reflexão de hoje. E como dizem que aprende mais barato quem aprende com os erros dos outros, nós vamos refletir juntos em mais um capítulo dos discursos dos amigos de Jó. No vídeo passado, nós falamos sobre o amigo radical de Jó, Elifaz, que foi enfático ao dizer que Jó estava sofrendo por causa do seu pecado e que ele deveria se arrepender e voltar-se para Deus. Elifaz tinha uma teologia inflexível, nós vimos isso, que não deixava muito espaço para a graça de Deus. E em resposta ao discurso de Elifaz, Jó lamentou o fato dos seus amigos não compreenderem a intensidade da sua dor, do seu sentimento de ter sido abandonado por Deus e do seu alívio se a morte realmente o levasse. Quando Jó terminou de falar, outro amigo de Jó, Bildade, imediatamente entrou em cena. É bem possível que Bildade fosse o segundo mais velho, porque o nome dele aparece em segundo lugar. E ele fala depois de Elifaz. Ele era suíta, descendente direto de Abraão, da parte de Quetura, a segunda esposa de Abraão, com quem ele se casou depois que Sara faleceu. Bildade morava no deserto da Arábia, que a Bíblia chama de Terra Oriental. Bildade era um homem dogmático religioso e o seu dogmatismo era baseado em tradições e também em provérbios de sabedoria e em frases prontas que não trouxeram luz sobre os problemas que Jó estava enfrentando. Isso é visto quando Jó acaba de responder a Elifaz, lamentando a sua morte, e Bildade logo reage, dizendo para Jó que Deus jamais perverteria o direito e a justiça. Ou seja, Jó, com certeza, havia praticado alguma injustiça ou algum erro e por isso ele estava sendo castigado por Deus. Bildade seguiu a mesma linha de pensamento de Elifaz. E ele foi ainda mais audacioso, porque deu a entender que o sofrimento de Jó era merecido por causa de algum pecado. Ele repreendeu Jó, dizendo que as palavras dele eram como um vento impetuoso, ou seja, eram palavras ditas sem pensar, que não passavam de uma fala ousada, barulhenta, precipitada e desordenada contra Deus. Ele também acreditava que os filhos de Jó tinham morrido porque tinham pecado. E ele não demonstrou nenhuma sensibilidade pelo sofrimento de Jó e foi muito infeliz, na sua colocação num momento tão difícil como aquele pelo qual Jó estava passando. Mas por que Bildade agiu assim? Ele estava tão preocupado em defender a justiça de Deus, como se Deus precisasse de um defensor, que se esqueceu das necessidades extremas do seu amigo. E nessa defesa da justiça de Deus, Bildade apresentou 3 argumentos lógicos para provar que Jó era culpado. O primeiro argumento foi sobre o caráter de Deus. Bildade estava irado com o fato de Jó questionar Deus e acusá-lo de proceder de uma maneira equivocada. Apesar da teologia de Bildade estar correta, porque Deus é realmente justo, a aplicação da teologia dele é que estava errada. Por quê? Porque Bildade se concentrava em apenas um aspecto da natureza de Deus, que era o aspecto da sua santidade e da sua justiça, e deixou de lado o seu amor, a sua misericórdia e a sua bondade. E como é possível conciliar esses 2 atributos de Deus? O melhor exemplo que nós temos para explicar isso foi o que aconteceu na cruz. Quando Jesus morreu pelos pecados do mundo, a retidão de Deus foi justificada, porque o pecado foi julgado.
Porém, o amor de Deus também foi demonstrado, porque ele ofereceu ao mundo um Salvador. E aí, quando Jesus Cristo ressuscitou, a graça de Deus triunfou sobre o pecado e sobre a morte, de modo que todos os que se arrependem e creem em Jesus Cristo são perdoados e passam a ser filhos de Deus e têm direito à vida eterna. De maneira que na morte e na ressurreição de Jesus, nós podemos ver claramente tanto a santidade e a justiça de Deus, como o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. Mas voltando para o caso de Jó, mesmo se ele tivesse pecado contra Deus, de algum modo assim mais grave, Deus o teria tratado com base na sua graça e na sua misericórdia, e não com base na sua justiça, porque Deus é amor. O segundo argumento de Bildade foi baseado na sabedoria do passado, ou seja, na tradição religiosa. Bildade tinha um profundo respeito pela tradição e estava totalmente absorvido por ela. E, como um bom tradicionalista, ele foi procurar sua sabedoria no passado. A sua pergunta-chave para Jó foi: o que os antigos têm a dizer sobre isso? Gente, é claro que nós temos muito a aprender, ou já aprendemos, muito com os nossos antepassados. Eu mesma sou de 1900 antigamente e trago lições valiosíssimas que eu nunca vou esquecer. Mas escute bem, o passado deve ser um leme que nos conduz e não uma âncora que nos prende. Entende? O fato é que se alguma coisa foi dita ou escrita há anos atrás e deu certo naquela época, não garante de modo nenhum que seja absolutamente certo ou que dê certo nos nossos dias. E aqui eu abro uma exceção para a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quem interpreta a Bíblia para os seus leitores ao redor de todo o planeta, para os milhares ou milhares de culturas diferentes, e isso há milhares de anos também, é o Espírito Santo. Qualquer ajuste que se fizer necessário, qualquer atualização que se fizer necessária, o Espírito Santo fará isso com toda a propriedade diretamente no coração da pessoa que estiver lendo ou ouvindo a palavra de Deus. A nossa função é apenas atualizar o vocabulário da Bíblia, porque o significado das palavras mudam. Então os tradutores fazem sempre uma revisão para que ela continue sendo lida e compreendida. Ficou claro? Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar a pergunta aí nos comentários que eu respondo para você, ok? Voltando então. Existem algumas falas de líderes do passado ou de pessoas bem conceituadas e fiéis a Deus que as suas ideias e as suas orientações foram muito úteis na sua época, mas que com as mudanças que aconteceram no mundo, muitas delas perderam o sentido. Por exemplo, se você pegar um livro de namoro escrito na década de 50, você vai ficar chocado com as orientações que eram dadas aos jovens cristãos naquela época. Da mesma forma, se você pegar um livro sobre casamento. Por quê? Veja bem, o princípio bíblico da santidade do comportamento não mudou, mas naquela época os valores eram moldados também pelo comportamento social, como também é nos dias de hoje. A gente mantém o princípio da santidade, mas é adequado ao comportamento que está tendo na sociedade atual, ok? E aqui está uma diferença que vale a pena a gente parar para considerar, que é a diferença entre tradição e tradicionalismo, que são duas coisas bem diferentes. Para você não perder o fio da meada, nós estamos falando isso porque Bildade, amigo de Jó, era muito preso à tradição, ok? O historiador Yaroslav Pelikan explicou a diferença entre esses dois termos, tradição e tradicionalismo, de um modo muito preciso e interessante. Ele disse assim: tradição é a fé viva daqueles que já morreram. E tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos.
Para Bildade, o passado era um estacionamento. Mas não era isso que Deus queria e nem quer. Deus quer que o passado seja uma plataforma de lançamento e não um estacionamento, ok? Existem dois modos de olhar para o passado. O primeiro é um olhar tradicional, com a intenção de resgatar valores que não devem ser perdidos e que muitas vezes, se forem adaptados ou adequados a uma nova realidade, podem ser uma grande bênção. E um outro olhar é um olhar tradicionalista, que é aquele olhar saudosista que vem acompanhado daquela famosa frase: no meu tempo era tudo muito diferente, no meu tempo era tudo muito melhor. Esse olhar é prejudicial, porque é um tempo que nunca mais vai voltar, que torna muitas vezes a pessoa triste, muitas vezes também frustrada, incapaz de seguir em frente diante das novas possibilidades e, o que é pior, desenvolve uma alta capacidade de julgar e condenar os outros que não vivem segundo aquelas regras antigas. E infelizmente tem muita gente assim no nosso meio, que acaba atrapalhando o avanço da igreja para novos projetos, para alcançar o mundo para Cristo. Uma das frases mais comuns que a gente ouve da boca dos saudosistas é que Deus não muda. E eles estão cobertos de razão. Deus não muda mesmo, mas o homem muda. E tem mudado mais rápido ainda nas últimas décadas. Isso é notório, todo mundo sabe disso. O homem tem mudado mais do que nunca, com mais rapidez do que nunca na história. E durante toda a história, nós vemos um Deus imutável, trabalhando de forma soberana no coração de homens que mudam o tempo todo. Deus é tremendo em suas obras e nós deveríamos abrir os nossos olhos para essa ação de Deus ao longo da história da humanidade. Eu sou da opinião que toda boa tradição deve ser mantida. É saudável, faz bem. Já o tradicionalismo massacra, julga, condena ao inferno e faz mais mal do que bem. Esse deve ser banido do nosso meio e também da nossa vida. Bildade não fez nenhuma citação dos antigos, até porque ele sabia que Jó conhecia o passado tão bem quanto ele. Mas ele deixou bem claro que ele respeitava a sabedoria dos antigos muito mais do que os ensinamentos dos contemporâneos deles. Ou seja, Bildade era um legalista de mão cheia, um tradicionalista de mão cheia. O terceiro argumento de Bildade foi sobre as evidências da natureza. É possível que, no seu poema de sabedoria, Bildade tenha resumido alguns dos dizeres dos antigos, argumentando em favor de uma lei de causa e efeito. Ou seja, se é assim na natureza, pode ser aplicado também à vida humana. E aí ele começa falando do papiro, uma planta que murcha se não tiver água. Depois ele usa a metáfora da teia de aranha e, por fim, a metáfora da planta do jardim, tá? Ou a planta no jardim. E com esse discurso, com base nessas metáforas, Bildade dá algumas indiretas de que o procedimento de Jó é o procedimento de um homem ímpio. E que se ele pedisse perdão a Deus e colocasse a sua vida em ordem, Deus restauraria a sua sorte. Nessa altura da conversa, nós vemos que tanto Elifaz quanto Bildade não chegaram a lugar nenhum com seus discursos. Os sofrimentos de Jó continuavam sem explicação. A razão do sofrimento dele continuava um grande enigma. E Jó continuava sofrendo muito. E depois da fala de Bildade, ele deu uma resposta, a princípio falando para os seus amigos, mas logo depois ele passou a falar com Deus, desabafando sobre a injustiça da sua situação e responsabilizando o próprio Deus por tudo aquilo. Só que Deus permanecia em absoluto silêncio. É como diz aquele louvor conhecidíssimo da Cassiane. Quando ele fica em silêncio, é porque está
trabalhando. Enfim, enquanto Elifaz baseou o seu conselho para Jó na visão que teve numa determinada noite, Bildade, em vez disso, apelou para a tradição dos antigos. Mas Bildade foi ainda mais severo do que Elifaz, porque ele concluiu que se Jó fosse íntegro, ele não estaria passando por todo aquele sofrimento. Ele falou isso justamente porque, no entendimento dele, a tradição sapiencial, ou de sabedoria, ensinava que todos os problemas são punições por algum tipo de erro cometido. Então, para eles, consolar significava aplicar essa mensagem para Jó, para incentivá-lo a identificar o seu pecado e então se arrepender e ser restaurado. Esse tipo de comportamento dos amigos de Jó serve como um espelho para todos nós, para todos aqueles que se sentem inclinados a pensar que quando uma pessoa está passando por um sofrimento é porque ela pecou. E nem sempre é assim. Vamos renovar a nossa mente, como disse Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2. Deus, na sua soberania, é quem sabe, é só Ele quem sabe por que Ele permite o sofrimento na nossa vida. E então, chega o momento do terceiro amigo de Jó se pronunciar, Zofar. Zofar usou uma abordagem diferente, tanto de Elifaz como de Bildade, até porque ele já estava irritado com aquela série de discursos que não chegavam a lugar nenhum. E ele já começa a sua fala chamando o coitado de Jó, de tagarela. E nós vamos conferir os detalhes da fala de Zofar no nosso próximo vídeo. Ok? Não esqueça de deixar aí o seu joinha e de compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que você sabe que gostariam de compreender melhor a Bíblia, especialmente o livro de Jó, mas não conseguem fazer isso sozinhas. Seja um canal de bênção na vida delas. O livro de Jó está cheio de dicas de como nós devemos e de como nós não devemos nos comportar diante das adversidades da vida, tanto na nossa vida como na vida das pessoas próximas a nós. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir.